4 e Contando está no ar. Seja forte e corajosa, mas é forte e corajosa mesmo. Fala galera, enfim chegou o grande dia, 4 e Contando está no ar e é um prazer inenarrável estar com vocês. E hoje nós estamos recebendo ela, nossa querida Lidiane Refinada. Prazer enorme ter você aqui estreando com o pé direito esse primeiro episódio. Prazer é meu estar aqui nesse projeto maravilhoso. E é uma honra ser a primeira convidada desse episódio. Estou muito feliz, um pouco nervosa, mas eu sei que ao longo da nossa conversa a gente vai se soltando. E é um prazer. Primeiramente, parabéns ao projeto, né, que está lindo e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É o pontapé inicial para uma grande história que vai contar outras histórias. Obrigado, minha querida. E nós vamos começar as nossas histórias, começando com a sua, que a gente já sabe que é uma belíssima história. Mas vamos partir do princípio. Vamos. Quando a Lidiane chega na famosa Rua Amélia Pontes, aqui em Satuba. Meu Deus. Como contar como foi essa infância, né? A chegada dessa menina, né? Dessa menina nessa cidade que pertence ao meu coração. Eu acho que eu não nasci em outro lugar. Apesar de ter nascido em Aracaju, eu acho que eu já nasci em Satuba. Porque foi em Satuba que tudo começou. Morei na travessa da Rua Amélia Pontes, na Rua Francisco Holanda Pedrosa, número 12. A maior parte da minha infância, morei com a minha mãe, com a minha avó. Fiz as minhas amigas eternas naquela rua. Lá eu tive a minha melhor infância de brincadeira na rua, de queimado, de sete pedras, de dono da rua. Então, assim, ali foi como eu me descobri criança, onde eu podia brincar na porta, onde eu fiz amigas que eu levo até hoje na minha vida. Então, eu guardo memórias lindas daquela menina. Ali foram os seus primeiros passos, né? Diz que você era meio levada, né? Era, um pouquinho assim, dava um pouquinho de trabalho para minha mãe. Deu muito trabalho à mamãe? Dei. Não fui uma filha fácil, não posso dizer, não posso mentir e dizer que eu fui uma filha fácil, não fui. Eu aprontava muito, eu mentia muito para minha mãe, muito. E foi tudo muito precoce, né? Tudo, né, tudo. Fui mocinha com 9 anos, então tudo acabou acontecendo muito rápido. E as minhas amigas, minhas melhores amigas, elas têm idades maiores que a minha. Então, eu meio que me encaixava no mundo delas, entendeu? Então, elas eram mais pra frente e eu acabava tendo que ser também, porque eu queria me encaixar, eu queria fazer parte, queria me sentir pertencida àquela comunidade de amigas. Então, eu amadureci mais rápido. E Você era de poucas amigas? Poucas. Você não tinha um círculo enorme de amizade? Não, nunca fui popular. Sou popular hoje, mas lá eu não era. Muito pelo contrário, eu era odiada. Falando em amizade, vamos dar uma olhadinha no tempo? Vamos voltar no tempo? Medo. Vamos ver umas imagens? medo. Eu acho que a gente tem uma imagem pra gente começar que vai fazer você refletir. Misericórdia. Né? Vamos. E a imagem lá de trás às vezes nos causa um impacto, né? Causa, né? Traz memórias. Vamos ver essa primeira. Bora. Vamos lá. Vamos. Misericórdia! O que é que você estava fazendo aí nessa Senhor hora? Jesus, olha só. E quem são? Meu Deus do céu. Minha amiga Carol Magalhães, minha amiga Nédia Salvador, minhas 2 melhores amigas até hoje. Eu acho que eu tinha 12 anos, eu acho, aí, por aí. Eu era magra. Meu Deus, a magreza morava em mim. E aí, elas estavam fazendo feira de ciências sobre o Egito. Eu não estudava nem na escola, eu acho, delas, e nem fazia a mesma série que elas, mas eu estava lá fazendo também, porque eu só tinha elas, então eu tinha que estar onde elas estavam. Claro! Junta, né? Então, assim, eu tinha que estar lá junto com elas, fazendo coisas sobre o Egito, que até hoje eu lembro, mas nunca estudei na minha escola. Mas elas me ensinaram sobre o Egito. Não, é importante demais, porque você conserva essas amizades até hoje, Meu né? Deus do céu. E essa foto, assim, veio ativar sua memória afetiva. Muitas coisas. Meu Deus, a Nédia usava essa touca na cabeça pra onde ela ia. O meu cabelo, ai, meu Deus. Coisa meu boa. Corpinho.
Coisa boa, coisa boa. Mas Memória boa. Germa, e essa aí agora? Minhas melhores amigas. Novamente a Nédia, a Carol e a Laila. A Laila eu conheci depois da Carol e da Nédia, mas ela também foi morar lá na Rua Amélia. E assim, foi minha madrinha de casamento, a Laila. Olha que Foi coisa, minha madrinha de coisa boa. casamento. E eu só tenho amor por essas meninas, sério. Amor. Poucas amigas, mas amigas verdadeiras e eternas. Você traz até hoje, né? Trago até hoje. Com o passar do tempo, a gente vai caminhando. Até hoje. E a amizade parece que se fortalece, né? Fortalece. E muitas pessoas que me conheceu agora, nessa fase, chegaram a comentar que as minhas amigas estavam na minha casa ou nas mesmas festas que eu, por interesse das minhas amigas. E isso é uma coisa que me chateia muito. Porque essas fotos provam, entendeu? Eu já vou me emocionar, cara. Não vai dar certo isso. Porque, assim, essas imagens provam o que eu nunca precisei mencionar na minha rede social. Eu nunca me defendi desses ataques que elas recebiam. Ai, Lidiane, hoje a sua casa tá cheia, né? Porque você tem dinheiro e aí as suas amigas só vivem aí. Não, cara. Não. Elas estavam aqui quando eu estava fazendo barro de Egito. Entendeu? E nem eu tinha essas os provas. seus refinados estão conhecendo essa história. Talvez Agora. hoje, Agora, agora, nunca né? contei, nunca Nunca falei contou sobre essa isso. história pra eles, né? Tanto eu recebi mensagens assim, quanto elas receberam mensagens assim. Pessoas se afastando delas por conta de acharem que elas estavam próximas a mim porque eu tinha dinheiro. Isso lhe machucava muito. Me né? machuca. Machuca Me até machuca hoje. porque as pessoas estão próximas a mim não é porque eu tenho dinheiro. É porque elas gostam de mim. Porque eu gosto delas. Claro que tem as pessoas que são interesseiras, mas elas não. Elas jamais serão. Elas não. Eu acho que tem outra imagem. Ai, meu Deus. E a gente só tá no começo. É só no começo. Ah, essa foto aí é linda. Essa foto foi do meu aniversário agora, de 2025. E pela primeira vez, assim, eu pude me sentir tão amada no meu aniversário, porque elas planejaram tudo. Tudo. Eu não ia fazer nada. E a gente se reuniu e... Outras chegaram, tipo a Ana, é irmã da Carol. E a gente já se conhecia desde a infância, porque elas eram irmãs, mas a gente não era tão próxima. E hoje a Ana virou também uma das minhas melhores amigas. Foi quem, tipo, entrou fundo no meu aniversário e fez acontecer, sabe? Se dedicou. E hoje ela é muito minha amiga, muito próxima a mim. Quando eu estava em São Paulo cuidando da minha filha, ela me mandava mensagem muito frequentemente, sabe? Perguntando da minha filha e tudo, me dando apoio. Aline, Charline... A Cássia eu conheci bem recentemente, a Júlia também eu conheci bem recentemente, mas assim, é nosso grupo. Hoje nosso grupo cresceu. Cresceu, né? Se E transformou e cresceu. cresceu e se mantém com a mesma qualidade. São as meninas lá da Rua Amélia, né, rapaz? São as meninas da Rua Memórias Amélia. afetivas da Rua Amélia Pontes. Demais. Eu amo essas meninas. Amo demais. Aí essa menina levada que mostra pelo seu sorriso, menina sapeca, deu muito trabalho à mamãe, gazeava a aula, né? Oh, meu Deus, na pracinha Padre Cícero. Oh, meu Deus. Quem andava lá era... O tempo passou, né, pra ela, muito rápido, muito precoce, e veio a primeira gravidez. Veio. Do primeiro relacionamento? Veio do meu primeiro relacionamento, que inclusive era um primo de primeiro grau. E aí veio a primeira gravidez da Luane. Hoje a Luane tem 17 anos, mas na época que eu engravidei eu tinha 15. Então era uma menina. Tão nova. Muito nova, muito novinha. E eu não fazia ideia do que era uma gravidez. Para mim, a gravidez era tipo, vou ter um neném. E era um neném, uma boneca, entendeu? Eu não imaginava que essa boneca ia crescer, ia se tornar uma adolescente, Não ia tinha virar ideia uma de mulher. ser mãe, né? Não, eu não sabia nada. Eu não sabia cuidar de uma casa sozinha. Eu não sabia cozinhar sozinha. Então, eu tive a minha primeira filha. Com 15 anos, eu saí da casa da minha mãe e tive minha primeira filha. E, para mim, eu era tão imatura que eu não pensava em futuro, em estudo, em não é o momento. O que passava por sua cabeça naquela hora? Naquele ano, nasceu sua filha. Nasceu minha filha, uma boneca. Para mim, a minha vida era aquilo ali. E eu não tinha prospecção de vida, sabe? Eu não tinha sonho de onde eu queria chegar. Não. Eu era inconsequente, mas eu era muito inocente.
Hoje, olhando para a Lidiane de antigamente, que era levada e tudo mais, mas eu vejo que tinha uma inocência e uma pureza. Ela acreditava no amor, sabe? Ela acreditava, ela era romântica. Então, assim, Ela tinha seus sonhos. ela era frágil. Ela era frágil. É diferente da Lidiane de hoje. Naquela de 15 anos era A muito Diane de frágil. hoje é força. Hoje eu sou força. Mas antigamente era muito frágil. E logo em seguida veio a segunda gravidez Que foi da Emily. da Emily. Ainda na adolescência. Ainda na Eu tinha adolescência. 16 anos. Ai, meu Deus do céu. Novinha. Muito novinha. Acho que eu tinha... Sei lá quantos anos. Quando você tava nessa foto aí? Acho que eu tinha uns 24 anos, eu acho. Uns 10 anos atrás, talvez. Não Cara sei. de menina. Viu? 20 e alguma coisa com cara de menina. Ai, minhas duas bebês. Elas que me ensinaram a ser quem eu sou. Elas que me moldaram. Tanto a Luane Elas quanto a mudaram a Emily. chave da sua vida? Mudaram. Completamente. Hoje, se eu sou essa Lidiane forte, foi porque elas me forjaram a ser. Eu tive que abandonar a minha filha mais velha para cuidar da minha filha mais nova. E isso só quem é muito forte consegue fazer. Porque era a minha primeira filha. E eu tive que fazer uma escolha. Eu não tive escolha, na realidade. Você falando que você teve que fazer esse sacrifício, né? Uma mãe Sim. ter que abrir mão de ser mãe de uma filha Sim. para cuidar de outra filha. Quando foi que tudo começou? Quando foi que surgiu que, assim, você detectou que tinha algo diferente com Emily? Emily, já nos primeiros dias de vida, lá na maternidade, né, a gente percebeu que as médicas perceberam que ela tinha nascido com icterícia, que é aquele amarelado na pele do bebê. E aí faz o quê? Fotoluz, né? Entra naquela incubadorazinha, coloca luz e resolve. E quando volta para casa, banho de sol Banho pela de manhã. sol pela manhã. Resolve. Essa é a receita. E assim foi feito com a Emily. Porém, ela voltou para casa e essa icterícia não saiu. Ela permaneceu por alguns dias. Eu informei as médicas da época, inclusive, sobre isso. E elas falaram que era normal. Tinha crianças que demoravam um pouco mais de tempo para voltar ao normal. Mas eu sabia que não tinha... Que não tinha algo errado com a minha filha. Depois a minha filha começou a chorar muito. E as pessoas falaram que era fome. E que o meu leite era fraco. Meu leite materno era fraco. E que eu precisava começar a alimentar Diziam a minha isso filha. para uma Sim. mãe. Uma mãe de 17 anos, que o meu leite era fraco. E a minha filha tinha 2 meses quando eu comecei a dar arrozina para ela. Arrozina é tipo uma cremogema, uma maisena, um mingauzinho que eu colocava na mamadeira e dava para minha filha. E realmente, quando ela comia, ela parava de chorar. Então eu acreditava que era fome, mas não era. Depois a minha filha começou a ficar com uma barriga grande. Minha filha com 8 meses, 10 meses, 11 meses, a barriga dela era grande. E as pessoas falavam que era porque eu quebrei a barriga da minha filha dando arrozina. Rosina. Que eu não precisava me preocupar. Que quando ela crescesse, a barriga ia voltar ao normal. Porque eu quebrei a barriga dela. Coisa de interior. E esses comentários, se naquela época lhe incomodavam, hoje, quando você se remete a eles, lhe incomoda também. Me incomoda, porque como eu era muito nova e tive essas 2 gravidez na adolescência, eu não tinha instrução que eu tenho hoje. Se eu tivesse, e os comentários fossem outros, claro que ninguém tem responsabilidade nenhuma sobre mim ou sobre as minhas filhas de me falar o que estava acontecendo. Mas se alguém tivesse me dito, tá errado, isso não é certo, sabe? Não tá normal. Faltou orientação, será? Faltou. Eu teria buscado ajuda mais cedo, mas eu demorei a buscar ajuda, porque eu acreditava realmente nisso. E a gente que é do interior, a gente acredita que o chá resolve, entendeu? Você sentiu uma mãe só? Uma mãe solitária? Sim, acho que sim. Em muitos momentos. É perceptível que quando você narra, cuidando da sua filha, tanto da Emily quanto da sua filha mais velha, é assim, uma mãe solitária, uma mãe que talvez não teve o apoio necessário na época, tanto do seu companheiro quanto dos seus familiares. Foi assim? Olhe. Meu Deus. Como que eu falo? Vamos lá.
minha mãe me apoiou muito. Só que a situação financeira da minha mãe na época também não era boa, da minha avó também não. Mas a minha avó me cedeu uma casa para morar, a minha avó fazia compra para me dar, porque eu não tinha dinheiro para comprar. A minha mãe também fazia compra e dava para as minhas filhas, lanche para as minhas filhas. Então, eu tive muito apoio delas em relação a isso. A minha mãe me ajudava com ficar com as minhas filhas quando eu precisava sair, ou até mesmo para quando eu comecei a tentar trabalhar. Ela ficava, eu não tenho do que reclamar da minha mãe, da minha avó. E eu... não tem como falar. Então a gente vai deixar essa parte. Vamos para outra parte. Minha mãe com a minha filha. Eu acho que se a minha filha sobreviveu até os 15 anos, eu devo à minha mãe. Respira. Como uma boa mãe. Porque aqui vocês conseguem ver como a minha filha estava debilitada. E a minha filha não tinha 5 anos, eu acho. Os olhos bem verdes, né? A pele bem amarela. Você vê a diferença da pele da minha filha para da minha mãe. Minha mãe é morena. Então, a Emily, ela era morena, mas era um moreno amarelo. Não era um moreno normal. E nessa época aí, foi a época que a minha mãe foi para São Paulo para fazer a doação de fígado para minha filha. Então, assim, a minha filha, ela ia morrer com 3 anos aqui no HGE. Ela ia morrer com 3 anos. E Deus foi muito bom. Me deu muitos anos a mais com a minha filha. E ela conseguiu aguentar até chegar em São Paulo. E lá, minha mãe entrou na história. A entrada da sua mãe na história da Emily, na sua vida, você acabou de falar que recebeu apoio na gravidez dela, da sua avó, tudo direitinho. Mais uma imagem aí. Meu Deus do céu, vocês foram buscar isso no Facebook. Isso é obra do Facebook. Eu tenho certeza disso. Isso é em São Paulo. Assim que a gente chegou em São Paulo, a gente ficou na casa de uma tia. Esse era um bairro próximo da casa da minha tia. E a gente comprou presente, eu não sei para quem, não lembro. Mas essa era a Lidiane, perdida em São Paulo. Assim que chegou com a Emily. Mas me relataram o seguinte, que você era muito guerreira. Sempre fui. Muito guerreira. É o que eu falo que as minhas filhas me ensinaram a ser, porque eu não era. Eu era frágil. E elas me ensinaram, você tem que sobreviver. Você tem que lutar, você tem que correr atrás. E no meio dessa viagem, você se virou nos 30. Me virei. Você fez de tudo, maquiadora, manicure. Antes disso... Fazia adesivo. Antes disso... Conta como... Tipo assim, eu tenho um amor por Satuba muito grande. Mas principalmente... E eu já falei de Satuba várias vezes, quando eu morava em São Paulo, quando eu morava em Maceió, morando no Francês agora. Eu sempre cito o nome dessa cidade, porque eu tenho uma gratidão que você não faz ideia por essa cidade. Porque se eu conseguir estar aí com a minha filha, é porque a Satuba teve um papel muito importante. E não estou falando dos governantes da época, mas eu estou falando da população. Quando eu descobri que a minha filha precisava ir para São Paulo fazer um transplante e que eu ia demorar muito tempo... Que ano foi isso? 2012, eu acho. Eu não tinha R$1 para viajar. Eu não tinha dinheiro. Eu era uma menina... Eu não vou dizer pobre, mas pobre. Não tinha uma condição financeira suficiente para fazer isso. Eu não passava fome, mas eu também não podia comprar nada além da comida. Então, quando eu descobri isso, que eu precisava ir para São Paulo, eu me vi sem chão. E a cidade me ajudou. Eu fui para São Paulo com R$2.500 na época, em 2012. Porque a cidade fez rifa para mim, a cidade fez brinde, a cidade arrecadou dinheiro, sabe? Para poder ajudar uma mãe que estava indo para São Paulo tratar uma filha. E eu sou eternamente grata por isso. Quando eu falo a Satuba, eu estou falando das pessoas. Das pessoas. Porque eles me ajudaram demais, eles não sabem. A solidariedade de uma cidade inteira... De uma cidade inteira. Lhe marcou muito, né? Muito. Meu Deus do céu. Então você percorreu um caminho muito longo, mas muito duro também. Muito. É assim, você se doou o máximo, você doou sua vida praticamente inteira
deixou muita coisa de lado acontecer, mas você não arredou o pé, você sonhou o tempo inteiro com a cura. Sim. O tempo inteiro sonhando com a cura. Mas, olha a guerreira, trabalhando. Essa camisa que eu estou usando é da Hope. É uma casa de apoio para mães de crianças transplantadas ou com câncer. Então, é uma casa que abriga todas as mães e pais com seus filhos que estão em tratamento de outro estado. E lá você pode comer. Você tem quatro refeições no dia, de primeira qualidade, refeição de hotel. Você tem um quarto para você dormir, você tem transporte para levar e buscar seu filho, sua filha no hospital, exames, você tem transporte, você não paga nada e você consegue ainda aprender uma profissão. Porque a Lidiane começou a fluir aí, na Hope. Profissionalmente, foi a Hope que, Foi a Hope. que ele deu os primeiros passos. Sim. Na Hope eu fiz curso de maquiagem profissional, design de sobrancelhas, depilação, manicure e pedicure e amigas maravilhosas que me deram apoio, porque a gente compartilhava da mesma dor. Aquela ali é Kelly, o filho dela também transplantado de fígado, depois a Josi, câncer ocular, Fernanda, leucemia, essa eu não me lembro, não vou mentir, mas essa daqui eu acho que era a mãe do... Ai, não vou lembrar do nome dele, mas era um menino muito fofo também, que era câncer. Então, assim, a gente compartilhava da mesma dor e dos mesmos sonhos. As dores e sonhos se entrelaçavam, né? Sim, demais. Vocês viviam isso intensamente. Sim, Você 24 passou horas. uma grande temporada em São Paulo com Eu ela. acho que eu passei, dentro da Hope, eu acho que eu passei uns 3 anos. Uns 3 anos. E foi lá que eu conheci meu atual esposo. Ele era motorista. Chegou já no finalzinho desses 3 anos. E ele era motorista. Ele levava a gente para o hospital e buscava. Todas as mães, né? Então, foi lá que a gente acabou se conhecendo. E tá aí nós, Marquinho. jovenzinhos. Marquinhos, que hoje nos ajuda tanto. E hoje a confeitaria refinada só aconteceu por causa do Marquinhos por trás. Porque a gente sabe que num projeto como esse, não seria possível só eu e você. Só é possível porque tem uma pessoa, uma equipe por trás, fazendo tudo isso acontecer. Você falou confeitaria refinada, a gente tá com essa imagem sua do Marquinho, Essa imagem é do segundo transplante. do segundo transplante. Sim, na porta do centro cirúrgico. Você passa por todo esse processo lá em São Paulo e você volta. Eu volto. E você já volta como confeitaria refinada? Confeitaria refinada. Ou nasceu lá ou nasceu aqui? Nasceu lá. Nasceu lá o Confeitaria Refinada. Nasceu Como lá. surgiu? Como foi a ideia de surgir a Confeitaria Refinada? Quando eu saí da Hope, eu saí como manicure, pedicure. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui ser manicure e pedicure na casa do Marquinhos. A gente foi morar junto. A Luane foi para São Paulo. A Luane tinha ficado aqui todo esse tempo de tratamento da Emily. E aí, a gente foi morar junto. E eu precisava me sustentar. Eu tinha falado para mim mesma que eu jamais dependeria de ninguém. Eu jamais precisaria pedir dinheiro de alguém. Então, eu já fui morar na casa dele sabendo disso, e eu tinha uma profissão. Eu saí da Hope formada. Então, eu comecei a avisar toda a vizinhança que eu era manicure e pedicure. E foi assim que começou a aparecer as primeiras clientes. Só que chegou em determinado momento que eu abusei daquilo ali. Não era meu dom, sabe? Eu sabia fazer, eu era a melhor da região. Eu tinha agenda cheia, mas eu sabia que não era aquele o meu chamado. E aí, um dia, teve o aniversário do Marquinhos, eu fiz cupcake para vender. E aí, todos os convidados da festa... Para vender, não. Eu fiz cupcake para festa. Para festa. E aí, todos os convidados falaram: por que você não vende? Porque esse produto não está sendo vendido, é bom demais, não tem aqui. Esse é o dia do nascimento da Refinada? Foi aí que nasceu. E nasceu como Cake Love, nem era refinada. Cake Love? Cake Love. Não tinha nome. E aí depois eu descobri que Cake Love já existia um monte. Cara, isso aí já foi aqui em Maceió. Esse foi um representante dessa empresa de adesivos para chocolates, de transfers para chocolates.
E eu dava aula e... É muita coisa na minha vida, né? Muita coisa. Que Uma bom. coisa atropela a outra. A gente vai chegar aí já, viu? Mas pode falar. Aqui já foi em Maceió, a confeitaria refinada já existia. E eu dava aula nessa varanda. Isso era uma varanda da minha casa. E eu dava aula lá. E passava ônibus todo o tempo, carro, poeira, rato, tudo que você imaginar. Chegou numa proporção tão grande a refinada que você começou a dar aula. Sim. Menina, que história. Pois é. Nem eu sabia. Mas isso aí é o básico, né? Você tá começando Olha só. bem pouquinho. Isso daqui, a confeitaria refinada, já, pra mim, já era um sonho realizado muito, porque quando eu comecei a vender lá em São Paulo, eu vendi na estação de trem. Eu ficava até 1h da manhã, 2h da manhã, 4 graus, vendendo com uma bandejinha, cupcakes, os cupcakes que foram famosos da festa, numa barraquinha, na porta do trem, e todo mundo que passava, eu falava, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí eu vendia os cupcakes. E aí eu comecei a ver que, pô, tem um futuro aqui. E eu vendia, acho que por mais de 2 anos, na porta da estação de trem. E foi evoluindo. E foi... Evoluí de um banquinho para uma mesinha de bar. Evoluí. Só que depois... Foi quando eu decidi vir embora. Quando foi que você percebeu que a refinada ia tomar uma dimensão que talvez você nem imaginasse? Quando foi que você percebeu? Quando eu comecei a não conseguir mais dar conta de encomenda, e paralelo à refinada, na realidade, a confeitaria refinada ela só se tornou nacional. Não foi por causa dos meus cupcakes que eu vendia na estação. Foi porque eu entrei no YouTube. E hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Mas eu comecei porque eu enxergava no YouTube uma oportunidade de ganhar dinheiro. Quando a gente passa... Nossa! Prêmios? Meu Deus! Vocês são muito rápidos! Essa é a minha placa de 100 mil seguidores. É a placa de prata que os produtores de conteúdo do YouTube ganham como reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço. Eu ganhei essa e mais pra frente eu ganhei uma outra de 1 milhão de seguidores. E eu comecei... Nossa, menino, vocês são demais! Aqui é no clique, tá? Cara! Você falando, no clique. Meu Deus do céu, eu tô super impressionada. Eu estava, acho que grávida, será? Tava grávida. 2019, eu acho, essa foto. 2020, por aí. Placa de 1 milhão. Cara, se eu te contar, assim... Que lindo. Eu comecei no YouTube, não foi porque eu amava ensinar. Eu pesquisei na internet como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro em casa. Sério, eu juro. Foi a primeira pesquisa. Como ganhar dinheiro em casa. E aí apareceu um artigo. Algumas pessoas começam a criar conteúdo para o YouTube e o YouTube paga para esses criadores. Falei para o Marquinhos, é isso que eu quero fazer. Eu vou trabalhar em casa e eu vou começar a ganhar dinheiro. Eu trabalhei 11 meses de graça para o YouTube. 11 meses. Porque quando eu comecei, só eu via os meus vídeos. Só eu assistia. Eu assistia várias vezes. Eu assistia o dia inteiro. Pensou em desistir? Não. Nesse momento, não. Eu era muito focada. Eu ia fazer dar certo. Eu não tinha nada a perder. Eu já não tinha nada. E o que fazia você continuar? Minhas filhas. A vontade de sair daquele lugar. De ter dinheiro para mudar a minha vida, a vida das minhas filhas, da minha família. Então... Quando você tem um propósito, um foco, você não para. E o meu foco é grande demais. E não tem a palavra desistir. Não tem. Já pensei? Já. Depois. Muito depois. Mas naquela época, não. Eu falava, um dia vai dar certo. Nem que eu assista meus vídeos todos os dias, até dá. Mas um dia vai dar. E Mas depois de 11 meses, eu ganhei R$300. A palavra de ordem era persistir. Persistir. Desistir? Jamais. Por quê? E se eu chegar lá? Eu só vou saber se eu continuar. Se eu desistir, eu não vou saber. E em meio a tudo isso, tinha que cuidar de Emily, cuidar da mais velha. Hospital, Luane. E nunca foi um empecilho. Porque como eu trabalhava em casa, meus vídeos eram gravados em casa, a estação era perto da minha casa. Quando eu precisei ficar no hospital, eu vendi no hospital. Oxe, eu já estou aqui. Eu estou no hospital. Eu vou vender no hospital. E eu vendia em qualquer lugar que eu chegava. Você chegou a ficar o tempo suficiente no hospital para dizer assim, eu morei no hospital? 6 meses. Sem troca. 6 meses. Sem troca. Sem descansar.
Sem falar, as minhas costas estão doendo. Foram 6 meses. A Emily pegou uma anemia hemolítica autoimune, que significa o quê? Ela recebeu tantas transfusões de sangue que uma hora o sangue dela falou, cara, esse sangue aqui eu não conheço mais. Ele não pertence mais a essa menina. Então eu vou começar a rejeitar o próprio sangue dela. E aí ela começou um tratamento de anemia hemolítica autoimune que durava 6 meses internada. Então, durante 6 meses, eu morei com ela no hospital. Durante 6 meses, a refinada, Sim. que estava crescendo, que estava evoluindo. Não, antes da refinada Antes da acontecer. refinada? Isso foi antes da refinada acontecer. Depois da refinada Ainda já... era manicure. Ainda era... A Antes. maquiadora. Ainda estava aprendendo. Estava na roupa aprendendo nessa época. Depois que eu já tinha confeitaria refinada, já fazia vídeo pro YouTube, aí sim, teve momentos que a gente ficou 30, 60 dias. Eu acho que é mais leve agora. É mais suave. 30 dias, 60 dias, para quem ficou 6 6 meses. Então a gente tirava de letra. Ai, meu Deus do céu, meu amor da minha vida. Meu Deus do céu, como eu As amo essa garota. pessoas que lhe acompanham, que sempre acompanharam essa sua luta, essa sua batalha pela vida da Emily, começaram a crescer, a se multiplicar. Viralizou. Porque você registrava, né? Tudo. Porque eu já trabalhava, veja, com a internet desde tão lá atrás. Eu já postava minhas unhas, meus adesivos. Então, eu não comecei a trabalhar com internet depois da Emily. Muitas pessoas acham que bem foi. antes. É bem antes. Em 2012, 2011, eu já estava na internet. No Facebook. Aí depois eu vim pro Instagram. Eu estava sozinho em alguns momentos, mas estava. Mas estava por ali, em algum lugar. E então eu já compartilhava sobre a minha vida. Eu não me considerava uma blogueira, mas por conta até do trabalho, da confeitaria refinada, eu precisava postar, eu precisava estar ativa nas redes sociais. Então eu já postava. Só que, infelizmente, as pessoas elas viralizam seu perfil por desgraça, doença, baixaria. Então, eu só continuei fazendo o que eu já fazia, mas o meu perfil só viralizou, não foi por causa do meu trabalho excelente com bolos. Foi porque eu postei a doença da minha filha. E as pessoas chocavam em ver uma adolescente tão amarela assim, com os olhos tão amarelos. Foi por isso que viralizou. Nesse momento aí, esse foi os últimos momentos que eu tive com a minha filha. E foram, assim, os melhores momentos da minha vida. Eu pude ser mãe 100% do meu tempo, sem me preocupar com o trabalho. Aqui já é refinada. Já. Aí já é Porque para refinada você pronta. chegar nesse momento aí, você passa por essa cidade. Você traz a refinada para cá. Trouxe. Você encanta todo mundo com seus doces. Quando a gente faz um Era trabalho... o pote da felicidade, era o bolo da felicidade. Copo da felicidade. O copo da felicidade. Brownie. O bolo vulcão. Você começa a encantar todo mundo. Foi. Mas só que chega um momento que você se despede de todo mundo no Foi. Instagram. Com muito nó na garganta. Muito nó na garganta. Naquele dia, assim, a minha esposa é sua seguidora. Eu também sou, mas ela acompanhava a mais. história. E eu vi ela se emocionando e eu disse: o que foi que houve? Ela tá indo embora para cuidar da filha. Foi. Mais uma vez. Foi. E aquela sua despedida marcou a todos nós aqui. Tenho certeza. Porque marcou muito. Marcou a todos nós. Como foi aquele dia para você se despedir da gente, na esperança, mais uma vez, que você vai com a esperança. Ninguém vai com uma perspectiva de algo negativo. Não. A gente vai com uma perspectiva de algo positivo. Sim. E se tratando de uma filha, 1000 vezes mais positivo. Sim. Como foi se despedir naquele dia? Porque você já estava, graças a bom Deus, bem. Estava bem. Estava bem. Meu delivery era o mais famoso de Satuba. Cara, eu vendia para as pessoas mais importantes da cidade. Eu vendia para prefeito, vereador, primeira-dama, ex-primeira-dama. Sabe, assim, eu vendia para massa e eu vendia para nata. Então, eu sabia que meu produto atendia a todos os públicos. Eu estava muito feliz com o meu delivery. Todas as tribos gostavam da refinada. Todas. Porque quando você faz com muito amor, dedicação
e qualidade, o resultado não pode ser outro. É esse. Então, eu estava muito feliz aqui em Satuba, porque eu tinha conseguido implantar um delivery de sucesso, que era o meu sonho. Uma empreendedora de mão cheia? Era. Eu sempre fui, assim, eu sempre tive essa veia empreendedora, eu sempre quis. Nunca tinha dado certo, bem certo, sabe? Assim, eu já tive algumas decepções na área do empreendedorismo, mas eu sempre tentei. E eu falei, eu vou tentar até dar certo. Então, eu estava muito feliz, eu estava realizada. Aqui, essa foto é em Satuba. É numa casa que eu tinha alugado, montei meu estúdiozinho, fazia os meus cursos, meus vídeos e vendia delivery demais. Qual foi o alcance da Refinada no Brasil? O alcance da confeitaria refinada não foi no Brasil, foi mundial. Foi mundial? Eu tenho aluna do Japão, eu tenho aluna Que espetacular. de muitos países. Eu não posso dizer de todos, mas eu tenho de muitos países. Para mim, Japão é o mais longe. Então, se eu tenho lá, eu tenho em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, assim, foi um alcance que eu nem imaginei. E aí, quando o Marquinhos foi primeiro com a Emily para São Paulo, para fazer uma consulta de rotina. Foi de rotina. E aí, chegando em São Paulo, a médica falou que a Emily não estava bem. E que eles precisariam ficar lá por tempo indeterminado. Porque a suspeita de um terceiro transplante era algo que os preocupava. No dia seguinte, eu falei, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui longe da minha filha. Eu vou embora. Eu vou vender tudo o que eu tenho e eu vou embora. E aí eu fiz uma live me despedindo da Satuba, dos meus clientes, do meu delivery, de todo mundo, anunciando que eu estaria vendendo um curso para poder pagar as minhas despesas para ir para São Paulo e começar uma vida lá. E assim eu fiz. No outro dia, me desfiz de praticamente tudo que eu tinha na minha casa, tudo que eu tinha conseguido construir pela 4ª vez aqui nessas idas e vindas. E eu falei, eu vou. A minha amiga falou assim para mim, amiga, tem certeza que você vai? Você tá tão estável. Quem sabe não é só uma consulta, logo eles estão de volta. Eu falei, amiga, não é. A percepção de mãe que não é. é diferente, né? E eu não tinha diagnóstico nenhum ainda. E eu falei, não é, amiga. E eu fui para São Paulo. E quando a gente chegou lá, depois de poucos meses, a médica chegou para a gente e deu a notícia que a Emily estava desenganada. Eu recebi essa notícia em março de 2023. Mas eu segurei essa barra sozinha. Sozinha eu falo, sem compartilhar com a minha tribo, sabe? Eu segurei isso, só eu e o Marquinhos sabia. A Emily faleceu em outubro. Então, de março a outubro, eu fiz a minha filha viver os melhores momentos da vida dela. E eu não contei para ninguém o que eu sabia. Mas, então, se você me perguntar, mas então, Lidiane, em março, você já sabia que a sua filha ia falecer e você parou de acreditar, então, na cura? Não. Não existe mãe mais crente que a minha filha ia se curar do que eu. Eu acreditei até depois que ela já tinha morrido. Eu orei até depois do batimento ter zerado. A mãe não desiste. Não. Ela não larga a mão. Eu não desisti da minha filha. E se você me perguntar, uma loucura de mãe, eu acredito até hoje que algum dia eu vou encontrar ela. Eu vou abraçar minha filha de novo. Isso é que lhe conforta. Se não fosse isso, eu já tinha desistido. Porque Uma refinada não desiste. mas é difícil demais. Porque foi uma luta incansável. É um filho. E você não nasce para enterrar um filho. Você nasce para enterrar seus pais um dia. Mas um filho não. A ordem cronológica da vida que a gente acredita é que a gente enterre nossos pais. Sim. A gente nasce se preparando para isso um dia. Mas um filho não. Um filho não. Então, assim, a dor do luto é uma dor que a gente vai carregar para sempre. Eu sorrio, eu me divirto, eu vivo a minha vida leve, mas eu sei a dor que eu carrego. E é uma dor que vai ser para sempre. E eu falo que eu sempre vou ser feliz, mas eu vou ser feliz 90%. Eu jamais
até o último dia da minha vida, eu vou ser 100% feliz. Eu vou ser 90%. Durante esse período que você já sabia, você sempre transmitiu positividade, você sempre transmitiu para os seus refinados e refinadas o amor de mãe com a filha. Sim. Você sempre demonstrou isso, que é possível, que sempre vai dar tempo, que não desistisse, que persistisse. Onde você buscou tanta força. Em Deus. Em Deus. E eu digo que hoje eu ainda estou num processo de luto muito difícil, que eu ainda não consigo orar, gordo. Desde que aconteceu a morte da minha filha, eu não consigo mais orar. Já faz 1 ano. Porque eu orei demais. Eu me ajoelhei. Quando a minha filha entrou na UTI, a médica chegou para mim. Ela chegou para mim, a minha filha, na madrugada, antes dela entrar na UTI, e ela falou assim: mãe, eu achei que essa noite eu ia morrer. E eu falei: não, filha, jamais, porque a gente teve uma noite muito difícil. E eu falei: não, filha, que isso? Eu sabia. Mas eu falei: que isso, filha? De jeito nenhum, você não tá melhor? Acordou melhor. Esse é o meu escudo, sabe? De ser assim, é o meu escudo. E eu falei: não, filha, que isso? Oxi, você não já tá melhor? Então, falei pra você que é só uma noite difícil. Amanheceu, você já tá melhor. E a minha filha foi pra UTI. Quando a minha filha chegou na UTI, a médica chegou pra gente e falou... chamou o Marquinhos e falou: vai se despedir da sua filha. E eu falei: tá repreendido. Da minha filha me despedir? Não. Ela falou assim: a sua filha passará por 3 procedimentos agora e que cada um deles, o risco dela não voltar é muito grande. Então vá se despedir da sua filha. Eu falei: não. Deus não vai fazer isso comigo. E eu falei: vamos voltar para a sala. Marquinhos falou: não, vamos orar. Eu falei: então vamos orar. Mas vamos orar rápido, que eu quero voltar para minha filha. E a gente orou. Na porta da UTI, a gente orou com muito fervor. E a gente voltou. E eu falei com a minha filha, ela ainda estava acordada. E eu falei: filha, vai orando. Vai orando, filha. E ela falou: tá bom, mamãe. Por que você está chorando? Eu falei: ai, filha, porque eu sou uma bosta. Eu falei desse jeito pra ela: porque eu sou uma bosta, a mamãe tá só emocionada. Mas vai orando, vai dar tudo certo. E ela falou: tá bom, mamãe. E ela fechou os olhos. E eu saí do quarto. Eu acho que eram 7h30 da manhã. Eu dobrei meu joelho na sala de espera da UTI junto com o Marquinhos. E a gente ficou de joelho até 1h da tarde. Porque eu falei que eu só me levantaria quando a minha filha estivesse bem. E assim eu fiz. E eu fiz a minha oração mais rasgada da minha vida inteira. E eu orei, e eu pedi, eu supliquei, eu entreguei a minha vida em troca da dela. Eu fiz tudo que eu podia. Eu orei com todas as minhas forças, com tudo que eu sabia que era oração. E 1h da tarde a médica chegou e falou: ela está estável, pode entrar. E eu falei: eu vou me levantar agora. Ela falou: tome um banho e coma alguma coisa. Porque se você desmaiar, vai ser mais um problema para nós. Eu falei: eu não vou desmaiar. E eu entrei na sala da UTI. A minha filha estava entubada, na máquina de hemodiálise, gelada. Muito gelada. E eu tentava fazer alguma coisa para esquentar a minha filha, mas não dava. Então, eles trouxeram um cano que soprava. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. A gente quer fazer alguma coisa, Que mas sempre, não que... mesmo a gente se sentindo impotente naquela hora, mas a mãe prevalece. E aí, a gente ficou lá, orando o tempo inteiro. Eu não parei de orar, eu só não estava mais ajoelhada. Mas eu continuei a orar todo o tempo. Coloquei louvor, eu orava, eu acreditava que aquilo era reversível. E que a médica estava sendo usada pelo demônio, mas ela, sabe, na minha cabeça, tipo, cara, essa médica, ela não tem fé. Uma forma de defesa, né? Claro, claro. A médica, ela só estava sendo realista. Mas eu não... Até porque o Deus que a gente serve é um Deus que pode tudo. E aí eu falava: cara, ele ressuscitou
Eu só pedia para Deus colocar os anjos dele lá, acampar com ela e tudo mais. Conversava muito com ela durante esse tempo. Orava, conversava, cuidava da forma como eu podia. Não podia fazer nada, mal podia mexer nela. Isso era 1h da tarde quando a gente entrou na sala. Quando deu, acho que 00:30, eu estava extremamente cansada, muito cansada. Eu não estava mais aguentando, eu estava exausta. Porque a madrugada anterior eu já tinha ficado acordada com ela. E eu perguntei à médica se ela estava bem. E ela falou que sim, que a minha filha estava bem, que ela estava estável, que estava tudo controlado, que ela estava boazinha. Eu falei, eu posso ir em casa? Eu estou com muita saudade da minha filha pequena, que a Mayla tinha 3 anos, eu acho, na época. Eu estava com muita saudade, sabe? E nessa hora que você está passando por esse calvário, entre aspas, quando você fala aqui com ela e a médica fala, ela está estável, acende a esperança, né? Muita. Eu falei, cara, agora eu posso descansar e dormir um pouco. A esperança permanece ali. Estava viva. A minha oração estava funcionando. Estava funcionando. Estava funcionando. Então eu fui para casa. Eu cheguei em casa 2h. Eu acho que... Eu cheguei em casa, eu abracei minha filha mais nova, a Mayla. Eu abracei a Nicole. E eu deitei. E eu conversando com elas, explicando tudo o que tinha acontecido, eu adormeci. E parece que foi 5 segundos. O telefone tocou. E era do hospital. Falando para que eu fosse urgentemente para o hospital. E a única coisa que eu perguntei foi, a minha filha está viva ou não? Só me fala isso. E eles falaram, está, mas venha para o hospital. E eu fui orando novamente. A gente foi orando todo o caminho. Para quem mora em São Paulo sabe, a gente morava na Zona Leste e o hospital era no centro da cidade. E a gente foi voando, Marquinhos foi voando. Eu não teria cabeça nem para dirigir. E quando a gente chegou no hospital, eu entrei no hospital, parece que todo mundo já sabia o que estava acontecendo. E eu entrei, quando eu cheguei na porta da UTI, estavam todos os médicos na porta da UTI e me chamaram para conversar. E eu falei, só me fala se a minha filha está viva. E a médica falou para mim, olha, a sua filha teve 2 paradas cardíacas. Na segunda, ela ficou 40 minutos parada e ela voltou agora. Eu falei, então posso ver ela? Ela falou, pode. Porém, a sua filha, ela tá um pouco suja, né, tem um pouco de sangue, mas você pode entrar para ver ela. E eu entrei para ver a minha filha. E quando eu entrei lá, a minha filha estava totalmente diferente de como eu deixei. Ela já estava muito inchada. Do pescoço para cima, ela estava muito roxa. E já estava bem diferente do que eu tinha deixado. E eu olhei, eu cheguei para ela, eu falei, filha, vai dar certo, os anjos do Senhor já estão nessa sala. E falei, Deus, coloca teus anjos. Eu sei que os médicos são inteligentes, mas eu sei que a sua inteligência é suprema. E o Senhor pode reverter esse quadro, se o Senhor quiser. Foi quando o monitor parou e fez exatamente essa imagem. Ele parou. E ali eu vi que a minha filha só estava esperando a gente chegar no hospital para que a gente pudesse ver ela com vida. Pela última vez. Pela última vez. Se despedir dela pela última vez. E foi o que aconteceu. Você fez a sua última oração dessa forma. Não foi a última. A última foi depois. Que todos os médicos saíram e nos deixaram a sós com a minha filha. E ali eu falei... A força de uma mãe. Ela não desiste. Nem na hora da morte. Não. Maria não desistiu de Jesus. Mesmo a gente sabendo que a vontade de Deus é perfeita, soberana e agradável. Mas mesmo assim, depois que todo mundo saiu da sala e eu fiquei sozinha com Marquinhos e com ela, eu falei, Deus, como Lázaro, ressuscita minha filha. Por favor. Você pode. Eu entrego toda a minha vida. Sabe, eu vou contar esse testemunho onde eu for. Mas, por favor, ressuscita ela.
Faz o coração dela voltar a bater, mesmo que agora que ninguém acredita mais, mesmo ela sem nenhum aparelho. Por favor. E ele não fez. A minha filha realmente morreu. Naquele dia, esse fatídico dia, como ficou você e Deus a partir desse dia? Muito mal, muito mal. Depois que eu cheguei em casa, eu não queria que ninguém falasse de Deus perto de mim. Eu não queria que ninguém... A minha mãe pegou a Bíblia para ler para mim. Eu falei, para, por favor, para. Não faz isso, não. Eu orei demais já. E a minha mãe continuou orando e falando para mim ler. E eu lia e eu falava, é como se eu estivesse lendo palavras vazias, mãe. Não entra mais. Sabe, Deus me abandonou. No desespero de uma mãe, No essa desespero palavra de uma mãe. veio. Veio. Eu não penso assim hoje, sabe? Eu sei, cara, Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. A minha filha veio para transformar a minha vida. Por causa dela, tudo aconteceu. Foi por causa dela. E ele me permitiu 15 anos viver com a minha filha. É muita coisa, é muito tempo. Hoje você pode dizer que Deus fez o melhor? Fez. Fez porque naquele momento eu estava pensando como mãe. E uma mãe egoísta. Mas eu não sei o que a minha filha pediu para ele. A minha filha sofria demais. A minha filha fazia cateterismo, biópsia, exames diários, 3, 4 vezes no dia, sangue, acesso, transfusão. O que ela pediu para Deus? Eu não sei. Eu sei o que eu pedi. Mas lembra que eu falei que ela falou, essa noite eu pensei que eu ia morrer? Para ela pensar, é porque ela não estava aguentando mais. O que ela falou para Deus? O sofrimento que ela vinha passando. Né? Desde bebê. Até os seus 15 anos. E a Emily, ela teve um encontro com Deus no hospital. Conta essa história. Ela teve um encontro com Deus. Que linda. Minha filha é linda. Meu Deus do céu, minha filha é um amor. A Emily... Depois tudo isso começou a entrar na minha cabeça e fazer sentido. Mas a Emily teve um encontro com Deus e somente os escolhidos têm. Não é todo mundo. A minha filha, ela foi recebida pelo próprio Jesus. Você tem noção do que é isso? Quantas pessoas você conhece que partiram e não tiveram um encontro com Deus? A minha filha não teve uma intimidade, né? A minha filha teve. A minha filha não era batizada. E eu sempre questionava ela, porque todos nós nos batizamos e ela não. E ela falava que não era o momento. Que não era o momento. Então tá. No hospital nós orávamos todos os dias. Todos os dias à noite a gente orava. E num determinado dia, uma amiga de São Paulo ligou para mim e falou que sentiu de Deus no coração de levar flores para Emily. E que queria levar essas flores para ela. Falei, tá bom, pode vir. Ela foi. É justamente aquelas flores que apareceram ali. Foi o dia mais importante da vida da Emily, aquele dia daquelas flores. E quando ela chegou no hospital, não podia entrar. Essas flores. São as flores mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi rosas tão grandes como eu vi nesse dia. Tão vivas. E aí essa menina não pôde entrar no hospital. Não pôde. Não pode. Contaminação, não pode. Existiam algumas restrições. Existe. E aí a menina falou, Lidiane, eu estou orando a Deus, porque se foi ele que mandou eu trazer essas flores, não foi para eu jogar fora, porque a moça da recepção mandou ela jogar fora. Se foi ele vai dar um jeito dessas flores entrar e chegar até a Emily. E eu falei, vai acontecer. Fique em paz que vai acontecer, porque se foi Deus, ele vai fazer entrar. E realmente fez entrar. Essa foto foi tirada na cama da Emily, as flores chegaram até ela. Quando a Emily viu essas flores, ela falou, mãe, são as flores do meu sonho. Só eu e Deus sabia as flores que, se um dia eu recebesse, como seria? Quais seriam as cores? E é exatamente igual ao buquê que eu pedi para Deus. E só ele sabia. Eu falei, cara... Que impressionante. É de Deus, sabe? Tipo assim, quando você tem a confirmação, e a Emily tinha essa confirmação, ela falou, mãe, não tem como ninguém saber. Só eu e Deus sabia, é exatamente igual. Tá bom. Chegou a noite, a gente colocou as flores num vaso,
E a gente foi orar, como de costume. A gente fechou os olhos e começou a orar. Coincidentemente, tinha uma luz, era outubro rosa, e tinha uma luz vindo de outro prédio rosa que invadia a janela do nosso quarto e deixou aquele quarto com aquele tom de rosa escuro à noite, sabe? Era uma atmosfera diferente. E a gente começou a orar. E enquanto a gente orava, eu chorava, a Emily chorava, mas sabe aquela oração fervorosa que você está chorando por causa da emoção? Da emoção. Ele às vezes está sentindo um pouco mais de intimidade com Exato. Deus. Às vezes ele está falando ao seu ouvido ali. E é perceptível, mas é seu íntimo. É. E você deixa transbordar pelos olhos e o que o coração está sentindo. Exato. Os olhos choram sem você querer. Exato. Pra mim era isso que estava acontecendo. Eu estava chorando porque eu O estava coração sentindo... estava cheio de Deus. Exato. Quando eu abri os olhos... um detalhe muito importante. Essa menina que levou as flores, ela falou assim, Emily, semana que vem eu venho. Não sei como, mas Deus está me revelando que eu vou lhe visitar, mas não vai ser nesse hospital. Não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. E a Emily, na sua inocência, falou, como assim? Se eu fizer o transplante, eu não vou sair agora. Eu vou demorar pelo menos 1 mês internada. Aí ela falou, Emily, eu não sei, porque Deus não me revela essa parte. Mas ele me falou que você não vai mais estar aqui semana que vem. Eu falei, Emily, será que você vai ganhar uma alta para ir para casa, sei lá, passar um final de semana? E a gente realmente acreditava que algo ia acontecer. Ou ser transferida para o Sírio-Libanês, que é Algo outro... de extraordinário. Algo. Deus estava revelando para ela que ela não estaria mais lá semana que vem. Foi exatamente 7 dias antes. E aí, a gente orou. E aí, quando a gente abriu os olhos, que terminou a oração, foi uma oração muito diferente. Muito. E aí, quando a gente abriu os olhos, a Emily fez, por que você tá chorando, mãe? Aí eu falei, filha, porque eu me emocionei com a oração, foi muito boa. Eu disse, por que você tá chorando? Ela falou, mãe, eu acabei de receber a visita de Jesus. Eu falei, como assim? Ela falou, mãe, me promete que você nunca vai falar para ninguém. Eu falei, por quê? Porque ninguém vai acreditar. Eu falei, mas me conte, o que aconteceu? Ela disse, mãe, eu estava orando e eu senti a vontade de abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, o quarto estava diferente. Tinha uma nuvem diferente. Tinha algo diferente no quarto. E eu olhei para as flores. As flores estavam ao lado da porta. Eu olhei para as flores. Quando eu olhei para as flores, a porta do quarto se abriu. E quando a porta se abriu, Jesus veio e entrou no quarto. E ela falou, mãe, não foi anjo, foi Jesus. E eu senti no meu coração que eu nunca me batizei porque eu precisava ter um encontro com ele. E eu só me batizaria se fosse com ele. E ele veio me batizar. E ele veio me salvar. Eu não vi o rosto dele. Mas era ele. Não era anjo. Era ele. Ele entrou no quarto. Cheirou as flores. Olhou para mim. E foi embora. A minha filha, naquele dia, estava sendo batizada pelo Espírito Santo. E ela foi salva. Então, se hoje você me perguntar onde a minha filha está, ela está no reino. Ela está num bom lugar. No lugar melhor que nós estamos. E não há nada que afague o seu coração. Porque é uma cicatriz que jamais vai se fechar. Porém, Deus é tão sábio, é tão bondoso, que Ele permitiu que você pudesse viver momentos inesquecíveis com a Emily. Momentos marcantes. Eu não tenho nenhum remorso como mãe. Histórias maravilhosas de espiritualidade, de orações, de vida, de superação. E um dia eu sabia que eu ia contar isso. E que outras pessoas iam ouvir. E quantas pessoas vão ouvir
e ver o que você acaba de testemunhar, quantas pessoas vão se inspirar, vão se apegar com Deus baseado em relatos tão importantes. Que você vai do momento de fé até o momento de desespero, De revolta. de revolta. Mas você persiste, você não desiste. Mesmo após a sua morte, você ainda com muita fé Sim. Eu tenho. roga ao Pai para que Ele a ressuscite. Isso é fé. É fé? Em momento algum a sua fé faltou. Não. Não. E Deus é tão generoso, tão bondoso, que vem afagando o seu coração Vem. no seu dia a dia. Sim. No seu dia a dia. E para você chegar até aqui, no dia de hoje, Ele tem caminhado lado a lado Tem. com você. Muito. Muito. Hoje eu ainda tenho muita fé que um dia eu vou reencontrar minha filha. Já reencontrei ela em sonho e ela falou pra mim: "Mãe, fica calma. A gente vai ter uma segunda chance." Acabou. Acabou. Era a resposta que eu queria. E eu sei que eu vou ter uma segunda chance com a minha filha. Não sei como. Não sei se vai ser na eternidade, mas eu vou ter. Você vai ter. Eu vou ter. E depois que a Emily se foi, mesmo sem eu entender, Deus mudou a minha vida completamente da água pro vinho. Tudo foi mudado na minha vida, tudo foi mexido. Eu consegui chegar em lugares que eu jamais imaginaria chegar, proporcionar uma vida melhor para minha família que eu jamais imaginaria que eu fosse conseguir. Tudo isso aconteceu pela Emily. A refinada acabou ali? Ela não acabou. A A confeitaria refinada. refinada acabou ali? Não. Ela deu uma pausa. Mas o meu amor pela confeitaria, ele ainda é quente. Ele ainda bate forte no meu coração. Eu amo a confeitaria. Você volta para a cidade de Satuba para concluir a sua missão de mãe com Emily e a sua vida começa a continuar sem a Emily. É. Como foi continuar sem a Emily, tendo tanta visibilidade, tanta gente se comovendo, tanta gente lhe apoiando, tanta gente lhe desejando bem, tanta gente esperando de você mais? Como foi? Como foi o pós? E tanta gente também esperando que eu fosse a mãe depressiva, em luto eterno, a mãe triste, desesperada. E aí veio uma Lidiane completamente diferente. E essa Lidiane foi buscar forças aonde? Nisso! Em Deus! Saber que a minha filha tá ao lado do pai e eu vou estar chorando. Eu vou estar triste. A minha filha daria tudo para estar viva. E eu que tô, eu não vou fazer jus a isso. A minha filha, convivendo com ela era a primeira pessoa que queria ver a minha família feliz, junta, unida, feliz, as irmãs. Ela chegou para mim no hospital e falou assim: "Mãe, eu acho que agora chegou a nossa vez." E eu falei: "Sério, filha?" "Sério, mãe. Eu tô sentindo que agora chegou a nossa vez." Porque ela sabe a vida de dificuldade que a gente vivia, mesmo que para as pessoas da internet isso não fosse visível. Então é dali que eu busquei força. Eu tive meu luto? Tive. Péssimo. Péssimo. Nenhuma mãe deveria passar por isso. O seu luto já é em Alagoas. Os primeiros dias lá em São Paulo e com 15 dias eu estava voltando para Maceió, que não fazia sentido para mim ficar em São Paulo, porque eu fui para São Paulo pela minha filha. Agora minha filha não existe mais. Por que eu iria continuar Você lá? não encontrava mais razões para estar lá. Não, nenhuma. Então, com 15 dias eu voltei para Maceió. E aqui começou novamente a minha vida. E Aqui eu... você continuou com a confeitaria refinada? Não. Mesmo no pós-morte? Não. Não, eu já tinha dado um tempinho já. Continuei com o curso. Ainda fiz ali, eu acho que 2 ou 3 lives de curso. Aos pouquinhos eu fui me tornando uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Faz muito tempo que eu não vejo fotos da Emily. Falando disso, de ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre,
quando a gente fez a postagem que você estaria aqui, choveu de pessoas comentando: vai lá, refinada, nos representa, fala pra gente. E um em especial fez: quando ela volta? Quando a confeitaria refinada volta pra gente? Ela volta. Muita gente questiona isso? Muito. Muita gente solicita de Muito. você? Porque eu sei do trabalho que eu desenvolvi. Um trabalho de excelência, mesmo com poucos recursos. Mesmo sem ter a melhor câmera, mas eu tinha a didática. Eu tinha o ensinamento. E a forma de eu ensinar era diferente. E foi isso que fez com que eu tivesse hoje um time de refinada. Um exército de refinada. E elas sentem muita falta disso, porque não encontram hoje no mercado uma professora. Uma aula R$20. 3 tipos de massa, decoração, embalagem, técnica de venda. Tava na promoção? Era valor mesmo, normal. R$20. Eu enchia a sala. Acho que eu coloquei umas 30 pessoas. Nessa, 65 pessoas. Eu enchi a sala por R$20. E muita gente questiona, viu? Se você vai voltar, Se eu quando vou voltar. volta. Eu volto. Eu volto. Eu amo isso aí. Eu amo isso aí. Só que eu trabalhei muito também, sem descanso. Então eu precisei descansar. E também compreender a nova etapa da minha vida. Aí, além do amor pela confeitaria, tinha a necessidade financeira, onde eu precisava lutar todos os dias, matar um leão por dia. Como a gente já tinha conversado no início, você tinha um propósito. Tinha propósito, exatamente. Eu tinha um Tinha foco. propósito, tinha um foco. Eu tinha 2 filhas. Bate saudade? Muita! Principalmente no meu corpo. Mas calma, o Monjaro vai fazer efeito uma hora ou outra. Mas eu tenho muita saudade. Essa menina aí, essa menina nem fazia ideia onde ela ia chegar. Essa roupa aí, eu mandei mensagem para uma costureira e perguntei se ela não queria que eu divulgasse o arroba dela, para ela me dar a roupa. E aí ela falou: primeiro divulga, depois eu mando. Porque ela não confiava em mim. E eu divulguei. E ela me mandou 4 roupas. 4 conjuntinhos desse, que foi um sucesso. E assim. ela não tinha confiado, né? Não. Rolou uma tretazinha? Por Não. causa disso? Não. Uma rusgazinha lá. Depois ela me pediu pra continuar divulgando. Eu falei que não. Que agora não sustentava a qualidade que eu buscava. Agora eu escolhia. A Lidiane se envolve em treta? Muita, menino. Treta é meu sobrenome. Ela se envolve um pouquinho, né? Se envolve. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser injustiçada. De injustiça. Peraí, tem uma coisa aqui. As mais recentes, as tretas mais recentes, que o público vai Sim. lembrar agora. Ah, Vamos falar só da dos Gêmeos? dos Gêmeos. Meu O que foi que Deus detalha do céu. pra gente de Vamos fato? lá. Porque assim, no Instagram às vezes é muito rápido, que eu acho que você vai ter mais tempo. Até porque quando a gente sentou aqui, eu me propus ali ouvir muito. Eu não queria parar você de falar, porque o nosso público não podia perder um segundo da importância de ser mãe que você tinha para transmitir, que você tem para transmitir. Eu não Obrigada. jamais... Vou ser criticado, viu? Porque deixei você falar. Sério? Seríssimo, eu sei disso. Mas não tem problema. Isso acontece nas melhores famílias em Londres. Sim. E assim, a importância é muito grande de deixar você falar da sua relação de mãe, filha, de esposa. Faz parte da minha história. Faz parte da sua história. Belíssima história. Mas aí algumas pessoas me sopraram. Ó, ela gosta de uma treta. Gosto. Ela se envolve. Me envolvo. Tem uma amiga que disse: menina, ali, confusão é o sinônimo dela. Sim. E eu não podia deixar passar em branco. Não vou mentir. E- Sou polêmica. Aí assim, aí eu vou ser bem suave, porque a dos Gêmeos é boa pra contar. Que teve final feliz, né? Teve final feliz. Mas como começou essa dos Gêmeos? A gente não acompanhou os Gêmeos no início, no lançamento dessa rifa em específico. E a gente não sabia qual era o iPhone. E aí o suporte entrou em contato com ele e ele perguntou qual que era o iPhone, se era um iPhone 16. Afinal de contas, nós estamos no iPhone 16. E aí a produção dele falou que não tinha específico qual que seria o iPhone. Mas que poderia ser um XR, um 11, um 12 ou um 14.
E a gente quer o quê? O 14. E aí chega o iPhone tão esperado na nossa casa. Era um iPhone usado, descascado, um 11, já usado, sem caixa, numa sacola qualquer. E aí eu tenho um problema muito grande comigo, que é pensar somente depois de agir. Eu sou muito impulsiva. Foi pra rede social. Fui pra rede social. Me arrependo. Tem poucas coisas que eu me arrependo de ter exposto na rede social. E essa é uma delas. Essa eu me arrependo. Porque eu, trabalhando com internet, eu sei que eu deveria ter falado com eles antes, no off. E se eles não resolvessem, eu iria pra rede social. E eu fiz o contrário. Eu fui primeiro pra rede social. E aí, postei lá dizendo que isso era um absurdo, uma empresa tão grande, um iPhone desse, que a minha filha de 3 Foi anos, pro embate. 4 anos tem um iPhone melhor e não sei o quê, nananã. E aí postei, todo mundo foi lá, marcou eles e compartilhou e fez rios, stories. Meu time é meu time, né? Os refinados e as As minhas refinadas. refinadas, minhas filhas, elas arrasam, querido. Vocês não têm noção do que é as minhas refinadas e os meus refinados. Então, gerou e eu fui notada por eles. Eu nem achava que eu ia ser notada por eles. Nem achava. E aí, um deles entrou em contato comigo e falou, cara, é esse o problema? Não tem problema nenhum. Passa o Pix que a gente faz o pagamento para você em dinheiro e não tem problema nenhum. É isso. Tipo assim, cara, você tá fazendo confusão por causa disso? É isso não é nada para mim. Tipo isso. Mas assim, foi muito educado. E aí falou, passa o Pix. Até porque na SUSEP, no regulamento, o valor do prêmio é de R$ 3.600. Então você passa o Pix e a gente faz o pagamento. Eu só queria que você tivesse falado comigo antes de você ter ido para a rede social. Foi Porque nessa hora que você se arrependeu? Foi. Porque você sabe como é trabalhar com internet. A gente demora muito para crescer o nosso nome, para vir alguém expor assim, sem antes nem conversar conosco. Mas tudo bem. Aí eu, cara, desculpa. Eu tava nervosa, né? Eu me exaltei, eu me antecipei. Me desculpe, mas eu vou me retratar. Que quando a gente erra, a gente tem que saber pedir desculpa. Mas, assim, ele sabe que a minha visibilidade é menor do que a dele. Então, ele não me repostou. Ele não levou essa polêmica pro perfil dele. Essa polêmica ficou só no meu. Só no seu. E ali morreu. Ele lhe respondeu, né? Sim. Ele quis Conter a situação para não se tornar algo muito maior. Até porque estavam chegando vários depoimentos de outras pessoas. Então, ele conteve a situação, resolveu. Eu fiquei feliz. Estancou, né? Tava sangrando Estancou. ali. E ele resolveu também. Vida que segue normal. Entendeu? Mas algumas coisas realmente só funcionam na internet. Já tive problema com equatorial, já tive problema com batedeira. Eu soube essa da Equatorial. Foi interessante foi essa. interessante, porque E foi assim, aqui em Satuba já, foi né? aqui em Satuba já, né? A minha avó... aí entra na história da minha avó. Minha avó estava passando por um problema de saúde muito grave. E aí precisava... Ela não tinha a casa dela para morar. Ela morava na casa de um filho. E ela queria o canto dela. E aí foi quando a gente entrou. Deus tocou no meu coração. Mesmo sem esperar nada em troca. Mesmo sem pedir ajuda a ninguém, eu peguei essa responsabilidade para mim, abri mão dos meus sonhos, da minha família, porque eu tenho sonhos. Eu tenho projetos que eu quero colocar em prática. Objetivos a alcançar. Segurança para minha família, estabilidade financeira, eu também tenho. E aí eu abri mão de tudo isso, joguei tudo pro ar para cuidar da minha avó. E aí a gente começou a reformar a casa da minha avó. A gente gastou dinheiro muito grande. E é onde entra Equatorial nesse meio, né? E é onde entra a Equatorial. Essa é sua avó? Minha avó, meu amor da minha vida, minha avó, bichinha, tava tão gordinha aí, hoje ela tá tão magra. Acho que daí pra agora ela perdeu 18 quilos. Poxa. Muito, muito peso. Eu poderia ter perdido também, mas não aconteceu. Tem culpa da Equatorial também. É culpa da Equatorial. E aí, a casa dela ficou pronta pra ela morar, mas ela não podia morar, porque a Equatorial não ia ligar a luz dela. E o que foi que você fez? Eu fui na Equatorial. Eu fiz certo dessa vez, porque eu tentei resolver no off. Eu fui na Equatorial uma vez, 2 vezes, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Aí eu falei, chega. Isso sempre dentro do trâmite legal. Legal, na normalidade, sem baixaria.
Aí eu disse, rapaz, o único jeito é pedir ajuda às minhas refinadas, porque eu só recorro a elas quando o negócio é sério. Eu falei, eu vou ter que recorrer às minhas refinadas. Refinadas, deixa eu te contar uma história. A Equatorial fez isso, não estava indo ligar. Eu já tô vindo aqui 2, 3 vezes. A minha avó, coitada, uma senhora, 77 anos, não pode morar na casa dela. Isso é um absurdo. Refinadas, por favor, vão lá na Equatorial e comentem na primeira foto. Liguem a luz da avó da refinada. Acabou, meu filho. Foi, ó. Bombardearam. Vral, em 24 horas a luz da minha avó tava ligada. Mais uma treta resolvida. Resolvida Com sucesso. Graças ao meu time refinado. E é isso, algumas coisas, infelizmente, só resolvem por lá. Passou por um bom bocado, não foi tua avó, recentemente? Muito, muito. Minha avó fez uma cirurgia no intestino. Precisou retirar 20 centímetros de intestino, mais alguns nódulos que estavam em volta do intestino, que foram para biópsia. E agora ela usa uma bolsa de colostomia, que é aquela bolsa onde você faz, né, seu número 2. Necessidade fisiológica. Exato. Então, é uma luta, um aprendizado muito grande, uma demanda de tempo e energia muito grande. Hoje, não somente meu, mas da minha mãe, principalmente. Minha mãe estava morando em São Paulo. Veio exclusivamente para cuidar da minha avó, quando ela soube que a minha avó não teria ninguém para cuidar dela. Teria eu, mas assim, eu tenho minha família também. Eu sou neta, né? Então, assim, a responsabilidade da minha avó, apesar de eu ter pego essa responsabilidade para cuidar e para providenciar o cantinho dela morar e a cirurgia dela, os móveis da casa dela, não é uma responsabilidade minha, né? Então, os filhos têm que fazer, têm que agir, têm que entrar com providência. Então, minha avó fez a cirurgia e não tinha com quem ficasse com ela em relação aos filhos. E aí a minha mãe veio de São Paulo para cá. Aí é outra treta, né? É, porque mais uma, né? Pra é conta. mais uma, porque assim... Aí minha avó, nossa, como minha avó era cheinha, meu Deus do céu. Tadinha, era muito gordinha ela, bem redondinha, bichinha, saudável. Aí, eu precisei, não sei nem se eu posso falar, mas... Há um mês atrás, a minha tia veio morar com a minha avó, né? Eu pagava, né, para ela ficar com a minha avó. Isso era uma dúvida muito grande das pessoas, inclusive as pessoas de Satuba. Se a minha tia ficava com a minha avó por livre e espontânea vontade ou porque eu pagava. Eu pagava um salário mínimo para minha tia ficar com a minha avó e ela ficou durante um mês. E aí... Essa é mais uma treta, né? É mais uma treta. Ela saiu pro pagode, deixou minha avó em casa, sozinha. E machucou a Lidiane. Me irritou muito. Me tocou num lugar que não deveria ter Aquela tocado. leoa que tava dormindo. É. Tava adormecida. É. E aí entra o que ela fala, né? Entra a Lidiane baixa. Porque eu não aguento isso. Minha avó, com 77 anos, eu fazendo de tudo pela minha avó. E aí a minha avó fica Porque só em casa. quando você vai cuidar da sua avó, você revive o que você passou com Emily. Sim, pra mim é muito difícil. Inclusive, quando a minha avó foi fazer a cirurgia, eu falei, eu não quero ficar com a minha avó no hospital. Porque, pra mim, isso liga gatilhos que eu não quero viver agora. Eu não tô pronta pra viver isso em um ano. Eu não tô pronta pra ficar cuidando da minha avó no hospital por causa da minha filha que eu perdi. Você entende isso? E eu acho que a pessoa não entende. E aí a pessoa falou, mas como é o seu final de semana de ficar com ela, é você que vai ficar. Entendi. E foi pro pagode. Foi pro sertão. O pagode foi outro dia. Foi no dia que teve um pagode beneficente na praça. Esse dia do pagode. Mas no dia da cirurgia, foi embora. Foi embora. E eu fui pro hospital, ficar com a minha avó, sem saber se ela ia viver ou morrer. Porque eu estava revivendo a mesma coisa. E o risco da minha avó morrer naquele dia era muito grande. Então, eu fiquei lá com a minha avó, com o meu tio. No mesmo dia, minha mãe já providenciou a passagem para vir embora, para cuidar da minha avó. E a minha tia ficou lá. Aí eu que não presto, entendeu? Porque eu sou barraqueira? Não, porque eu não aceito esse tipo de coisa. A da treta. Não aceito. Mas me diz uma coisa.
É um turbilhão, né? De acontecimentos com a Lidy. A menina da infância, de família humilde, que vai crescendo, que vai se tornando uma mulher, que vira mãe, que passa por um desafio enorme de cuidar da filha. E de repente tudo ganha muita visibilidade. E como é que tu se vê depois de tanta coisa? Como é que você olha pra você e diz: olha onde eu cheguei? Cara, isso... Nem eu acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Sabe? Até hoje, eu não acredito. Eu olho pra casa que eu moro, a vida que eu vivo. Não é só sobre dinheiro, é sobre reconhecimento também. Mas eu olho pra tudo isso e eu não acredito, porque isso é muito distante da minha realidade. Isso é muito... Aquela criança lá da Amélia Pontes. Aquela lá, magricela, fazendo barro. Comendo barro. É muito distante. Então, assim, eu olho pra minha eu do passado e eu falo, cara, que bom que não desistiu. Que bom que desistir não é uma opção. Pra mim, nunca foi. E se eu perder tudo hoje? Eu vou começar de novo, cara. E você vai me ver vendendo cupcake na porta de escola. Mas eu não vou parar. Não vai desistir. Vou. Só se Deus tirar minha saúde. Que, por favor, meu Deus, não tire. Mas, me ajude. Mas, enquanto saúde eu tiver, cara, podem me tirar tudo. Eu vou continuar. Eu vou brigar. Eu vou fazer o que for preciso com honestidade. Mas eu vou conseguir de novo. Porque você tem a responsabilidade também com seus refinados, né? Claro. Você sabe que tem uma responsabilidade, porque tudo que você faz, como tem muita visibilidade, acaba se tornando espelho. Sim. E eu tenho um amigo que diz assim, que a palavra convence, Convence. mas o exemplo arrasta. É verdade. É verdade. E por mais que tenham muitos haters hoje na minha rede social, mas as pessoas sabem quem eu sou. Quem me acompanha de verdade sabe quem eu sou. Sabe o meu exemplo. Sabe como eu fui como mãe. Não tem ninguém para botar uma vírgula como eu fui como mãe. Sabe quem eu sou como esposa. Sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de arrumar casa. Também sabe. Eu também não sou ali um exemplo só positivo, entende? Muitas das minhas ações influenciam, mas outras também não, porque eu sou normal. As pessoas gostam de você assim, do jeito que você é. Sim, verdadeira. Porque se eu tô mal, eu choro, eu xingo, eu fico triste, eu desapareço, eu dou uma de doida. Se eu tô feliz, cara, contagia, eu também fico muito feliz. Eu curto, eu me divirto, eu passo isso. Então, assim, é a vida real. E aí muita gente fala, você... Cara, é muito difícil de lhe acompanhar, porque uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Cara, bem-vinda à vida real. A vida real é essa. Não existe ninguém que tá 100% lá em cima o tempo inteiro. A vida real é essa, a gente briga. A gente fica com raiva. Eu já passei um ano sem falar com a minha mãe. Esse último ano eu passei sem falar com ela. E foi a cirurgia da minha avó que nos juntou novamente. Nos uniu, Nos né? uniu. E eu tava 1 ano sem falar com a minha mãe. Nossa, mas a sua mãe deu a vida pela sua filha e você está com raiva dela. Cara, a gente se desentendeu. Não tem nada a ver com dar a vida pela minha filha. Eu vou ser Foi mais uma eternamente grata. Foi mais uma treta, né, com a que mãe. foi levada para os stories. Foi pra rede social. Foi pra rede social. E tipo assim, eu não tenho palavras para agradecer a minha mãe. Tudo que ela fez por mim e pela minha filha. Mas brigas acontecem. E não é porque eu sou uma filha má ou uma filha ingrata. Acontece. E o bom da família é que a gente se resolve depois. Besta é quem se mete. É a melhor parte, né? A gente faz as pazes. Doida é quem se mete em briga de família, entendeu? Porque no fim, só vai estar a gente mesmo. Se a Lidiane refinada, com esse alcance que tem, pudesse tocar alguém agora, qual seria a frase da Lidiane? Olha, tem uma frase que é muito clichê, mas pra mim isso faz todo significado. Seja forte e corajosa, mas é forte e corajosa mesmo. Não é forte e corajosa quando tudo tá bem. É forte e corajosa na dificuldade.
Às vezes Deus coloca um plano na sua vida, um direcionamento, e por falta de coragem, você não vai, você não cumpre. Mesmo quando é Deus lhe confirmando e lhe falando, vai por aqui, você não vai, porque você tem medo, porque você não tem coragem. Então vai. Quem sabe, lá no final, você vai poder olhar para trás e dizer, que bom que eu não desisti. Então vai, poxa, vai com medo. Se não der certo, você volta e faz de novo. Mas vai, só vai. Não desiste, não. Querida, obrigado de coração. Eu que Por agradeço. estar aqui conosco. Eu que agradeço. Quatro contando história Um de sucesso, um arte. sucesso. Uma maravilha ter você aqui. Que bom. Eu fico Viu? feliz Fiquei feliz encantado. demais. Conhecia um pouquinho da história, mas fiquei em silêncio muito aqui para ouvir você falar, Ai, porque é um exemplo a obrigada. ser seguido. Uma mãe que não abandonou, uma mãe que não largou a mão, uma mãe que não desistiu, a mãe que não deixou de orar, a mãe que incansavelmente foi até o último instante, mas acreditando sempre. Obrigada. Obrigado de Obrigada coração. demais. Eu só tenho palavras de gratidão pelo prazer de estar aqui, ter sido convidada. Uma honra para mim, já falei isso no off. Para mim é uma honra. Você não tem ideia do que é estar aqui no primeiro episódio. Eu quero muito agradecer a vocês também que ficaram aqui com a gente, que assistiu, que ouviu a minha história e de alguma forma se identificou. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho das minhas refinadas. Se não fosse por elas, não existiria Confeitaria Refinada, Lidiane Refinada. Então, gratidão do fundo do meu coração. Obrigado, Lidiane. Prazer inenarrável ter você por aqui. O nosso primeiro episódio foi com ela, viu? Lidiane, a Refinada. E eu tenho que agradecer aos nossos colaboradores, Duda Makeup, Saminha Makeup, Lene Filmes, gravando os melhores, filmando tudo sobre casamento, festa, aniversário, 15 anos, o que você desejar. E, é claro, Zac Studio, o melhor estúdio da região metropolitana. Valeu, galera. Um forte abraço e aguarda aí que vem novidade no segundo episódio.